jeito que você fala e o jeito que você escuta é igual ao desta pessoa. E aí a gente nem percebe que, a depender do tipo, os vocabulários são mais ou menos a mesma coisa, a velocidade da fala é mais ou menos a mesma coisa, o tom de voz é mais ou menos igual. Mas quando é que a gente para perceber esses detalhes da conversa entre as pessoas? A gente não para. A gente só sabe que a gente fala de um modo e que às vezes a gente encontra pessoas que parece que uma está pisando no calo da outra. Vocês já notaram isso? Parece que não estão falando a mesma língua, ou você fala uma coisa, a pessoa entende outra, você fala outra coisa, a pessoa entende diferente, ou ela fala e você. Parece que a dança não acontece. Então, não se preocupe. Não é porque vocês não têm, vamos dizer assim, amizade, ou porque você não é uma boa pessoa, ou o outro não é uma boa pessoa. É porque você está falando a partir de canais diferentes. As pessoas falam e escutam de três modos diferentes. Existem aquelas pessoas que falam a partir das imagens e que escutam a partir das imagens. E quando as pessoas falam e escutam, e o canal que elas processam, aquela informação, tanto a informação que sai de você para o outro, quanto a informação que vem do outro para você. Deixa eu só renomear aqui, para tirar esse Maria, para ficar menor o espaço aí, tá? Então, existe o canal visual, que é um canal que vai falar sempre a partir das imagens. Então, quem processa as informações, quem processa a vida a partir das imagens, vão falar de cores, de tamanho, de forma, vão falar de beleza, de feiura, vai ter um conjunto de vocabulários que indicam que esta pessoa está falando através das imagens, está se comunicando através das imagens. Ou seja, para uma pessoa que processa as informações a partir da imagem, quando ela está escutando uma história, ela não só está escutando a história, ela está vendo as imagens daquela história. Olha que legal! Então, você vai lá e conta de um passeio que você fez. E esta pessoa não escuta só, ela vê. Ela vê as cores, ela vê os tamanhos, ela vê a forma, ela vê a distância, todas as características que estão com foco nas imagens. Então, vocês lembram, eu não assisto televisão, nem me lembro direito, mas para quem assiste televisão, observa que a televisão é uma comunicação que se utiliza muito das imagens, mesmo que ela se utilize também das palavras, né? Então, como ela se utiliza muito das imagens, observa quantas imagens são trocadas a cada segundo. É rápido ou é lento? As imagens. Podem soltar o seu microfone e quem quiser responder, pode responder. As imagens que você vê num vídeo, num filme, numa propaganda, elas são rápidas ou são lentas? São rápidas. São rápidas, muito rápidas. Então, gente, quem processa a vida através das imagens, elas falam tão rápido quanto as imagens da TV. Porque para a gente armazenar a imagem, para a gente se conectar com imagem, é tão rápido quanto as imagens que a TV mostra. Logo, se você processa por imagem, a sua fala é rápida, a sua fala tem características que identificam as imagens e os sons, tá?
Então, o tom de voz de quem processa as informações através da imagem, quase sempre é um tom de voz agudo, é um tom de voz estridente. E, e a pessoa que fala por imagens, ela não fica assim jogada na cadeira, sabe? Ela fica assim, como se ela tivesse o tempo todo querendo ver algo, ou seja, a cabeça dela não está encolhida, ela está ereta. Então, pela postura, a gente consegue identificar se as pessoas estão processando, ouvindo e falando pelas imagens ou não. Depois, a outra classe de pessoas, o outro jeito de processar as imagens é através dos sons. E a gente chama esse canal como se fosse uma ponte, né? Para você ter acesso ao que você para você ter acesso ao que você quer falar e ao que você quer ouvir, você não vai usar as imagens como o visual. Você vai usar o canal do som, do auditivo, do ouvido. Então, quando uma pessoa processa pelo som, processa as informações pelo som, quase sempre ela tem uma boa memória auditiva. Ou seja, você fala uma coisa e quase sempre ela não vai esquecer, né? Então, a memória auditiva tem a ver com pessoas que processam as informações através dos sons. Quando uma pessoa processa as informações através dos sons, quase sempre a velocidade da fala não é tão rápida e nem tão lenta. É uma velocidade um pouco mais mediana, um pouco mais média velocidade. Então, uma pessoa que processa pelo som, pelo auditivo, é aquela pessoa que adora ler manual de instrução. Quem é que gosta de ler manual de instrução faz assim. Quem processa pelo auditivo vai querer saber o passo a passo. Sabe o passo a passo? Às vezes eu falo assim para Juliana, Juliana, me fala o passo a passo de como conseguir aquilo, de como acessar aquilo. Então, o passo a passo é, primeiro você faz isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Mas para um visual isso não adianta, porque o visual, como ele processa muito rápido, o que que acontece com ele? Ele não tem tempo de ler todos os passos. Ele vai ler o primeiro passo e vai pular para o último passo. E ele vai dizer assim, eu não entendi nada. Alguém já se identificou com isto? Então, a velocidade de quem processa as informações através dos sons é uma velocidade média, não é nem rápida e nem lenta, e são pessoas que gostam de observar detalhes. Ela gosta de saber, ela gosta de ter uma ordem nas anotações, as anotações que elas fazem têm coerência, elas fazem perguntas esclarecedoras. Por exemplo, se aqui nesta live tem alguma pessoa que é auditiva, eu estou falando do auditivo, se eu usei a palavra visual, usei errado. Se aqui tem alguém que processa as informações através dos sons, se tiver alguma coisa que a pessoa não entende, ela já tem uma pergunta formulada. Ela já consegue fazer perguntas as dúvidas. Opa, por que que eu saí de cena? Pronto. Ela já consegue fazer perguntas esclarecedoras. Quem faz perguntas esclarecedoras é o auditivo. Mas aonde estão os auditivos? Os auditivos estão nos cursos de graduação, nos cursos de mestrado, nos cursos de doutorado. Por quê? Porque eles precisam ter o auditivo desenvolvido
para concluir um curso de graduação, de pós-graduação. Até para concluir um curso de graduação, uma pessoa que é muito visual, ela vai ter que parar para ler, para observar os detalhes das informações, né? Então, eu falo que se tem um visual que está fazendo um curso de graduação, ou de pós, de qualquer nível, ele vai ter que desenvolver o auditivo. Senão, ele não vai conseguir reter as informações necessárias para, ok? Então, a velocidade da fala de um auditivo é médio, e qual que é o tom de voz? O tom de voz também é médio, nem muito grave e nem muito agudo, como o visual. O visual, por exemplo, ele fala de um modo mais agudo, mais fino, mais estridente. Rosa, nós temos para falar dos auditivos. Então, depois nós temos um outro grupo de pessoas que processam as informações através da sensação. A esse grupo de pessoas a gente chama de sinestésico. Sinestésico por quê? Porque para a pessoa poder ouvir o que você está falando, ela precisa sentir. Então, qual que é mais rápido? Ver, ouvir ou sentir? Então, lembra que as imagens da TV são imagens rápidas. Os sons de uma pessoa que processa no auditivo são sons de volume mediano. Mas para uma pessoa escutar o que você diz e sentir antes de ela responder, ela não vai conseguir fazer com a mesma velocidade dos visuais, daqueles que processam as imagens. Por quê? Porque você fala água morna, piscina de água morna. O visual já vê a piscina. O auditivo escuta você falar. Mas o sinestésico tem que sentir a água no corpo dele, para ele entender o que você falou. Então, para o sinestésico responder para você, ele vai, demorar muito mais tempo do que o auditivo e do que o visual. Por exemplo, você fala pizza. O visual vê a pizza. Talvez o auditivo quer saber pizza de quê, né? Porque detalhes são informações que o auditivo tem de curiosidade. Mas o sinestésico, ele já está sentindo salivar quando você fala em pizza. Porque talvez quando você falou em pizza, o auditivo, ele quis saber qual era o sabor da pizza. Mas o sinestésico, ele já se conectou com o sabor da pizza que ele mais gosta. Então, ele já entendeu que é aquele sabor. Por exemplo, vamos dizer que seja portuguesa. Ele já está com aquele sabor na boca. Só que para ele ouvir a palavra pizza, sentir o sabor da pizza demora muito mais tempo do que ver a. É por isso que os sinestésicos são muito mais lentos do que os visuais e do que os auditivos. E por que eles são lentos? Quem já teve um colega de sala de aula ou quem tem um amigo ou amiga que é bem lento quando você está conversando? Quando eu falo de uma pessoa lenta, ela é lenta quase sempre em andar, em comer, em conversar. Quem tem uma pessoa dentro do seu círculo de relacionamento que você acha que ela se enquadra na velocidade dos lentos? Pode fazer assim e daí liberar o seu microfone, se você quer falar, tá? Porque o workshop não é uma palestra, o workshop é um vai e vem, tá? Onde a gente ouve, a gente fala, a gente faz, não é?
Então, queridas pessoas, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só liberar o seu microfone que você tem essa oportunidade. Então, se você tem uma pessoa no seu entorno que processa a vida através da sensação, pode ter certeza que que você, se você é um auditivo ou um visual, você acha essa pessoa não lenta. Você acha essa pessoa lerda. Quem é aqui que se lembra de alguém que já tem um rótulo de lerda? Então, eu tenho uma amiga que ela é sinestésica. Então, o sinestésico, ele não come em 10 minutos. Ele tem 30 a 60 minutos para comer. Por quê? Porque ele não come como o visual, de mastigar, mastigar, mastigar e nem sentir e engolir. Ele come como um sinestésico, ele quer sentir o sabor de cada comida. Por isso que ele é lento. No entanto, os sinestésicos numa turma de escola quase sempre são rotulados de lerdos. E quase todos trazem muitas vezes até um trauma escolar, porque não conseguem acompanhar a turma. Mas não é, eles não conseguem acompanhar a turma, não é porque falta inteligência. É porque quando a professora fala alguma coisa, eles não têm a mesma velocidade dos visuais. Eles têm a velocidade do sinestésico. Eles precisam primeiro sentir o que a professora falou, para depois ter uma resposta formulada. Mas os professores não sabem disto. E se eles não sabem disso, eles vão também rotular os sinestésicos de lerdos. E a pior coisa do mundo é a gente ser rotulado. Porque quando a gente é rotulado, a gente fica aprisionado a uma ideia, a um conceito, né? A um rótulo. Olha, é muito diferente você ser lento e você ser lerdo. Lerdo já inclui, já está embutido uma crítica. Lento está embutido uma característica. Velocidade não é qualidade, não é defeito, é característica. Então, se você consegue perceber as pessoas que convivem com você e sabe que aquela sua prima ou aquele seu colega de trabalho processa a vida através da sensação, como é que você vai falar para ele? Você vai falar lento, como ele precisa para entender. No entanto, se você tem o outro colega, o outro cliente, o outro amigo, o outro familiar, que processa a vida pelo visual, o que você vai fazer? Você vai falar lento como um sinestésico? Se você quer que a pessoa te escute, você precisa falar. Por que aqui? Só um pouquinho, né? Você precisa falar na mesma velocidade que esta pessoa fala, porque ela vai entender a velocidade dela. Então, para que a gente aprende isso? A gente aprende isto, não é para a gente dizer, ai meu Deus, eu descobri agora que eu sou um auditivo. Nossa, eu sou um sinestésico. Não é para isso. É para você identificar no outro qual é o canal dele. E aprender a se comunicar dentro do canal que o outro precisa para ele entender. Porque senão, tudo que você vai falar vai pelo ralo do esgoto. O outro não vai fazer nada com a informação que você deu para ele e você também não vai fazer nada com a informação que ele deu para você, se você não escutar no canal que ele está falando. Porque, lembra, gente, a quem mais é dado, mais será cobrado. Se é você que está aprendendo sobre isto,
significa que é você que tem que aprender sobre o canal do outro, não é assim? Então, agora eu queria saber de você qual é a curiosidade que isso despertou em você. Meu óculos aqui. Mari está entrando. A Isabel, fala Isabel, como que isso chega para você e qual é a curiosidade que isso desperta em você? Na verdade, eu tenho uma filha minha que eu acho que é sinestésica, porque ela é bem lenta, sabe? Ela é Isso. devagar, ela é muito devagar, mas ela é muito inteligente. E ela é enfermeira, sabe? Ela trabalha na UTI. Ela é uma super enfermeira, mas ela é bem lentinha. Agora, daí a outra já eu acho que já é mais visual. É bem Uhum. diferente da outra. E como que é para você se relacionar com esta que é lenta? Eu entendo bem ela, sabe? Até na escola, assim, ela era a primeira a chegar e a última a sair, sabe? Ela era sempre devagar. Daí até a Uhum. professora chamava ela às vezes de tartaruga, porque ela era muito lenta, sabe? Vocês Mas percebem, gente, o perigo dos rótulos? ela chamava ela de tartaruga na sala, porque Uhum. ela era bem lenta, era a última da fila, era sempre a última, mas na nota ela era em primeiro lugar. Ela Uhum. era ela é inteligente, Eu responsável. já vi pessoas que, por ser sinestésica, foi tão criticada e tão rotulada pela professora que conseguiu criar um baita de um trauma de capacidade, uma limitação de capacidade. Ela não conseguia compreender, mas não é que ela não conseguia aprender, ela não conseguia se lembrar que aquilo ela podia aprender. Ela estava como que se tivesse com um grande bloqueio na frente dela, aquele espaço da capacidade estava fechado. Ela sempre acreditava que ela não ia aprender, tá? Então, é muito perigoso a gente colocar rótulos nas pessoas, porque as É, pessoas eu, elas ficam aprisionadas. eu sempre tive que ter muita paciência com ela, com tudo, porque ela gostava assim, de perfeição, sabe? Mas sempre na lentidão dela. Uhum, uhum. E Sempre lento. torna esta pessoa menos inteligente. Ó. Ela falou que é a primeira da turma, né? Tira. Nossa, ela é super inteligente. Uhum, uhum. Ela fez a faculdade dela e a gente fez estadual, ela fez, sempre passou, nunca reprovou, nem nada. Olha, que beleza. Ela deu, a gente teve assim, um pouquinho de problema na adolescência dela, sabe? Que daí ela comia demais e engordava bastante, sabe? Mas daí agora ela tá bem. Ela fez tratamento também. Então, aí eu fico perguntando agora, né? Quem já teve algum insight, como a Isabel, sobre alguém do seu convívio? Sobre essa coisa da velocidade para fazer, falar, pensar, responder? Quem já teve um insight aqui? Então, gente, vocês lembram que eu falei que o mais importante não é a gente saber qual é o nosso canal, mas é saber qual é o canal que o outro utiliza. Só que para a gente saber qual é o canal que o outro utiliza, a gente também tem que conhecer o da gente, para a gente poder se comunicar com o outro a partir do dela. Então, vamos dizer que a Isabel fosse uma pessoa visual e a filha uma pessoa sinestésica. Se ela sabe, ela processa com a velocidade do visual, ela já sabe que se ela está na frente de um sinestésico, ela tem que baixar a velocidade. Ela tem que falar Uhum. calmo, mais lento, mais devagar. Talvez criar alguns espaços entre uma fala, uma palavra, uma frase e outra. Por quê? Porque somos nós que queremos nos comunicar. O outro, a gente não sabe se ele quer, né? Mas a gente é que quer que a nossa comunicação seja efetiva. Então, eu pedi para todo mundo trazer papel e caneta. Todo mundo tem? Papel e caneta Sim. aqui? Ok.
Então, agora nós vamos compartilhar a tela para vocês fazerem um teste, para saber qual que é o seu canal. O canal preferencial que você utiliza para se comunicar com as pessoas. Ver se está aqui. Está aqui. Então, agora, eu vou colocar, você vai desenhar este quadradinho aqui para você, ali no seu papel. É um desenhinho com 5 colunas e 2 linhas. Maria do Carmo já terminou? Anne já terminou? Grazi? Helenice já terminou? Maria José já terminou? Mari já terminou? Mari? Rosa? Isabel? Podemos passar para frente? Pode. Então, agora, olha o que está escrito lá. Você vai ler as informações e vai anotar o número que melhor descreve a nota que você dá a essas perguntinhas de como você age. Por exemplo, faço muitas anotações e gosto de rabiscar. Se fosse eu, Lourdes, colocaria nota 5 para mim. Eu colocaria aqui o meu número 5. Mas talvez a Rosa vai dizer assim, quase nunca. Aí ela colocaria o número 1. Entenderam? Então, nós temos disponível aqui do 1 ao 6. Pronto. Do 1 ao 9. A primeira pergunta é: faço muitas anotações e gosto de rabiscar. Que nota você dá? Vão numerando, tá? Escreve parte 1, vai numerando as perguntas. Enquanto isso, enquanto vocês respondem, eu vou colocar uma musiquinha. Quando você terminou essas 9, você vai colocar aquela mãozinha para mim, para eu saber que você terminou. Você já anotou essa tarefa? Anotou? Essa das notas? Podemos ir passando assim?
Isabel já terminou todas, Isabel? Pode liberar o som. Estou na 10 agora. Está na 10, isso. Uhum. Ana Paula já terminou todas, Ana Paula? Até a 12? Não tenho tempo livre. Ainda não, tô na 12, Uhum. pensando. 12. Mari já terminou até a 12, Mari? Eu não conheço. Quem terminou? Já terminei a 12. Ok. Uhum. Quem já terminou, soma os números que colocou aqui nesses pontilhados. E aqui embaixo você escreve assim: bloco 1, você escreveu parte 1, né? Todos, aí você vem aqui embaixo e coloca total, tantos pontos. Soma os números que você colocou. 3, 6, 7, 8, 9. Terminou, Anne? Não? Podemos passar assim, então? Isso, agora parte 2. E quem já terminou a primeira parte, pode fazer respondendo as perguntas da parte 2. Número 1. Quando leio, ouço as palavras em minha mente. Rosa, depois você vai conferir com aquele teste que você fez do curso. Tá bom. Porque na medida que a gente vai evoluindo nesse conhecimento, a gente vai mudando o nosso jeito de nos comunicar, né? Sim, A gente sim. muda também o resultado. É. Se eu estiver passando e você ainda não terminou, pede para tá? Eu imagino que a primeira todo mundo já terminou. Lourdes, estou nas últimas. Você está em que número? 10? Terminou? A 12, Helenice? Posso passar, Helenice? Então, a parte 2 agora. Nossa, de manter-me concentrado. Sete. Eu memorizo minha.
Se eu passei e você ainda está faltando uma que eu passei, me avisa, tá? Procedimento, nome, nome, escrever, seus, Ô, Lourdes, Oi? a parte 2 eu vou respondendo pelos números mesmo, né? Sim, querida, você não está copiando, não, né? Você só está botando o número tal e o valor, né? Isso, Aham. isso. Número 5, que número eu coloco? Número 6, coloco. seis, Você está em que número, Lenice? 16, 20, 25, 29, 32, 30. Terminou a parte 2? Quem terminou? Eu já terminei a 2. Ok. E Lenice terminou, Lenice? Pronto, terminou? Libera os Tá na seus. hora. Podemos passar para 3? Pode. Parte 3. Não gosto de ler e-mail. Não mostro emoções. Três. Número 23. 4. Terminou?
Podemos continuar? Estou na 8 da 3. Tá. Não frequentemente mexendo de café. Terminou, Carmo? Terminei. Rosa terminou? Helenice terminou? Terminei. Ok. Isabel terminou? Eu já terminei, só falta somar 3. Isso. Então, finaliza ali. E depois que você somou, você vai transferir para essa última tabelinha aqui. 31, 36. A parte 1, a parte 2 e a parte 3. Lourdes, eu estava vendo aqui que eu tô com 3 testes, né? Que eu peguei minha apostila. Ah, Permaneceram, mas teve um que teve uma diferença gritante de aumento. é? Qual foi, Rosa? Meu foi o auditivo. O O primeiro, auditivo aumentou o score dele? muito. O primeiro foi 42, que foi lá em fevereiro. Aí em agosto deu 47 e agora deu 55. Isso é ótimo. O visual, o primeiro deu 28, aí agora permaneceu 42 e 42. O sinestésico Mas baixou você viu como do primeiro curso para o segundo curso, como você já mudou bastante. Aham. E agora a o diferença. sinestésico? Então, o sinestésico eu iniciei com 45, diminuiu para 42 e agora eu tô com 39. Aham, ok. Então, isso que a Rosa está falando é porque a Rosa já fez esse teste em 3 momentos diferentes. Posso apagar aqui? Todo mundo já estou ali? Interromper o compartilhamento? Por que ele não aceita que eu interrompa o compartilhamento?
Engraçado, ele não aceita que eu interrompa o compartilhamento. Olha se pode. Deu. Agora foi. Agora foi. Então, agora a gente fica curioso, né? Para saber o que deu para você, o que não deu. E aí? Você se surpreendeu com algum resultado? Quem que ficou... Vocês viram que se você tem um número mais alto na soma da primeira parte, é porque você processa as informações pelo visual. Se você tem um número mais alto na segunda parte, é porque você processa basicamente pelo auditivo. E se você tem na parte 3, é porque você processa basicamente pelo sinestésico. Qual foi a sua resposta? Olha, o meu visual deu 42, o auditivo 44 e o sinestésico 43. Isto é um bom resultado, porque está mais ou menos equilibrado. Isso quer dizer que você se comunica relativamente bem com pessoas que usam qualquer um dos 3 canais, tá? Qual que deu mais alto dos 3? O 2, auditivo. O auditivo. Ok. Então, pelo fato de ter sido auditivo, você provavelmente não tem muitas dificuldades em se comunicar com as pessoas. Porque você está equilibrado, você percebe a velocidade, você fala numa velocidade mediana e você consegue atender por isso e se comunicar com uma certa facilidade, tanto com os visuais que são rápidos, quanto com os sinestésicos que são lentos. Quem quer falar um outro resultado aí? Eu, Lourdes. Pode ser eu? Pode. Olha, visual deu 30, auditivo 40, sinestésico 26. Uhum. Então, significa que o sinestésico foi o menor score, certo? Isto significa que talvez você tenha pouco se dedicado a sentir o corpo, a vida, a experiência, a sensação. Você fica, o auditivo foi o mais alto, né? Sim, foi. Você quer entender a vida, você quer conceituar a vida, você quer tirar conclusões, mas provavelmente você tem pouco tempo para, você se dedica pouco a sentir, a experimentar. Por exemplo, você vai para uma piscina, você já fica lembrando do que você tem que fazer depois, você curte pouco aquilo que está vendo, né? Isso mesmo. Você está num papo gostoso com uma pessoa, mas você já está lembrando que você tem um horário marcado na agenda, que você não pode ficar ali, e você não consegue saborear o que você está fazendo, tá? Como o seu score mais alto deu o do auditivo, provavelmente você é uma pessoa que tem clareza de comunicação, que não tem dificuldade para falar as coisas de uma forma clara, mas você provavelmente tem conceituado, pensado, refletido a vida muito mais do que sentido. E talvez você, como tem um score mediano no visual, significa que você não tem nem uma velocidade muito alta e nem uma velocidade muito baixa para falar. Como o seu score mais alto foi o do auditivo, é provável que você tenha uma comunicação equilibrada com qualquer pessoa. Mas talvez aqui a sugestão... Hoje em dia, sim. É isto. Talvez aqui a sugestão é sinta mais a vida, saboreie mais a vida. Lourdes. Porque a vida passa. E aí, quando você pensar que não, você começa a ver, a ouvir, mas você ainda não está sentindo. Né? Ia falar era Grazi? Entendi. Isso. Entendeu? Obrigada, Lourdes. Valeu, querida. E a Grazi? E você tem alguma dica, assim, para sentir mais a vida? Porque eu acho que o meu deu 45 para visual, 44 para auditivo
e 39 para sinestésico. E o da minha irmã que fez junto comigo também deu mais ou menos parecido, só que deu essa queda de quase 10 para o sinestésico também. E é exatamente isso que eu acho que acontece com a gente, é o viver sem sentir. E como fazer para melhorar isso? Rosa, conta para ela o que você fez. Gente, olha, quando o nosso score fica muito alto no visual, significa que a gente está com um nível de ansiedade acima do recomendado, que nós estamos ansiosos, que nós estamos com a velocidade alta, que estamos falando muito, talvez ouvindo pouco. Provavelmente, uma das queixas das pessoas do seu entorno é que você fala muito rápido, é que você não fala detalhes importantes, e provavelmente você também não escuta direito tudo o que a pessoa fala. Por quê? Porque quando a gente está com um score alto no visual, quer dizer que nós estamos processando a vida muito rapidamente, falando rapidamente, pensando rapidamente. Talvez você tenha até uma questão com pensamentos acelerados, sabe aquela pessoa que não consegue parar e se aquietar? Sim, no meu trabalho é assim. Então, e eu quero dizer que quando nós estamos nesse nível de visual, significa que nós estamos também mais vulneráveis à doença, porque uma pessoa que processa no visual, ela tem ela tem a respiração curta e rápida. A respiração da pessoa visual, a respiração nossa, ela acompanha os nossos pensamentos, a nossa fala acompanha os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos acompanham a nossa respiração. Então, é um círculo, tá? Você pode mudar isto a partir de mudar a respiração. Mas você também pode mudar a respiração a partir de prestar atenção, falar mais devagar, ouvir todas as palavras que a outra pessoa fala. Porque um visual, ele quase sempre fala uma frase e ele mesmo, antes de terminar aquela, já está falando outra. E quando ele está escutando a pessoa, ele atropela, ele faz pergunta no meio do caminho, a outra pessoa não termina de falar, ele já está entrando. Quase sempre o visual é o que corta o outro, sabe? Quando uma pessoa te corta. E talvez, Grazi, na sua família, e eu estou falando isso com propriedade, porque a minha família é toda visual, com exceção de uma irmã. E a gente era igual duas torneirinhas. Quando uma falava, a outra parava, e quando a outra parava, a outra falava. A gente não dava trégua. Então, ninguém escutava ninguém. Então, talvez na sua família, você está dizendo que a sua irmã deu um resultado mais ou menos parecido, talvez na sua... O dela, deixa eu... Precisa deu diminuir... 48, 54... 48 do visual? 54 e 36. O 54 foi o maior, foi o auditivo, né? Então, quando o auditivo dá mais alto, quase sempre a pessoa tem um equilíbrio na comunicação. Mas quando o visual dá muito diferente do sinestésico, olha, é um caos a comunicação de um sinestésico visual. É um caos, porque o visual não tem tempo. O visual, ele está sempre com a agenda muito lotada, ele tem sempre muitas tarefas a fazer. Claro que ele quase sempre não termina, porque ele não conclui muito. Mas ele não espera o coitado do sinestésico, né? O Isabel, que é lento, o visual não escuta o sinestésico, ele interrompe no meio do caminho. E depois o sinestésico fala assim para você: você não deixa eu falar? Então, quase sempre, a comunicação de um visual com o sinestésico, ela é partida, ela é bloqueada, ela não é uma comunicação fluida. Então, se você tem um score alto no visual, é urgente que você faça um exercício. E você perguntou como se tornar mais sinestésico. Olha, gente, prática de yoga,
prática de respiração abdominal. Por quê? Porque o visual está respirando aqui em cima, ó. Ele está respirando curto e rápido. Ele não dá tempo de encher o pulmão inteiro. Ele só respira na pontinha de cima do pulmão. Então, ele fica com ar, com gás carbônico residual ali dentro, porque quando uma pessoa respira completo, quando ela solta totalmente o ar, como a gente faz nas práticas de yoga, né, Rosa? E quando a pessoa ela solta totalmente, ela enche de novo. E aí, o resíduo de ar contaminado, de ar com gás carbônico, né, poluído, sai. Mas quando a pessoa respira curto, a parte de mediana e a parte de baixo do pulmão fica com residual de gás carbônico. Então, ela fica muito mais propensa a doenças. Por quê? Porque o sangue passa pelo pulmão para ser oxigenado e depois é que ele vai para a periferia do nosso corpo para levar o oxigênio. Mas se a gente não está com o pulmão, com todo o ar trocado, renovado, o sangue, no lugar de receber o oxigênio, ele retoma, ele se recarrega de gás carbônico. Olha só que coisa. Porque quando ele vem do átrio direito, eu acho que porque quando vem das extremidades, vai para um átrio, eu acho que é o esquerdo, depois ali ele pulsa para o direito, e aí ele vai para o pulmão para ser oxigenado, ele volta para o outro átrio para ser distribuído para as extremidades. No entanto, se a gente está com o pulmão cheio de gás carbônico, a nossa circulação está comprometida, ela não está, o nosso sangue não está adequadamente oxigenado. E talvez isso dali seja um dos eventos, um dos episódios que são causadores daquelas veinhas verdes e azuis, não é? Que não estão, porque o sangue arterial é o sangue vermelho, aquele sangue que se carregou de oxigênio. E o sangue venoso é o sangue verde, o sangue azul, que está cheio de gás carbônico, né? Talvez uma das coisas que tem a ver com a circulação é uma má respiração. Talvez não, com certeza. Que legal. É muito legal. A gente percebe que não é um conhecimento teórico, é um conhecimento, gente, até da fisiologia, né? Fisiologia. O meu deu 50, 53 e 40. 50, 53 e 40, um bom resultado. Agora, o 40, ele está identificando que você também não está conseguindo sentir a vida. Talvez você tenha se enchido de tarefas, de trabalhos, né? Você tenha enchido de exigências, de detalhes, que a gente sabe que a profissão que você tem exige, mas se você não para desenvolver um pouco mais o sinestésico, o que vai acontecer é quando você acordar, você está com 60 anos, 70 anos, você fala, meu Deus, cadê o lado bom da vida que eu não vi? Entende? É isso mesmo. Então, o convite é volte a respirar profundo e abdominal. Gratidão, Lourdes. Muito obrigada. O estado como a gente está influencia para o resultado no momento? Não, porque as perguntas, elas não eram em relação à fisiologia sua, mas é em relação a como você lida com essas situações que eles trouxeram ali. Então, não tem a ver com o hoje, tem a ver com o que você sabe sobre você, né? Como que eu faço quando eu estou lendo um livro? Então, são coisas que fazem parte do que você faz na vida, não são coisas que têm a ver com o seu estado hoje, tá? Mas a sugestão, Mari, é respire, gente. Se vocês puderem, pratiquem yoga, porque o yoga, a Rosa, aumentou o score do sinestésico, né, Rosa? A Rosa está fazendo yoga, que é 1 ano e 2 meses, Rosa? Não, 1 ano agora. 1 ano, né? Então, já melhorou o resultado, ela já mudou o jeito de se comunicar com as pessoas, claro,
que não é só o yoga, ela fez o curso no primeiro semestre e repetiu no segundo, né? Sim, sim. Ali também ajudou ela a ter outros entendimentos sobre a vida. Mas a prática do yoga também, gente, ela é fundamental. Por quê? Porque no yoga nós paramos para sentir o corpo. Às vezes, eu estou lá numa posição que você sabe que está te doendo uma parte ali. E eu falo, sente o que acontece no seu corpo. Ou seja, você é o tempo todo convidada a voltar para o corpo, a sentir o corpo e a perceber o corpo. Você não fica ausente como a gente fica quando a gente não está numa prática de yoga, né? E quem tiver interesse, depois de fazer uma aula experimental online comigo, me manda uma mensagem lá no privado que as aulas experimentais não têm custo. Só para você sentir o que é. Às vezes você nem quer praticar, não tem problema, pode vir. Tá? E quem mais gostaria de falar sobre o seu resultado? Que o meu sinestésico nos últimos 3 dias está lá no calcanhar. E às vezes, Mari, a gente não quer sentir, porque se sentir vai sofrer. Eu não queria estar sentindo. Isto. E aí a gente prefere ver a vida e ouvir a vida e não sentir a vida. Mas eu quero dizer, gente, que a dor não é opcional, mas o sofrimento é opcional. Não precisamos sofrer com alguma dor que a vida está trazendo para a gente. A gente tem sempre um novo jeito, a gente sempre pode olhar de um novo modo para que a gente não sofra. Entenderam o que é isto? A dor não é opcional, mas o sofrimento pode ser. O fato de a pessoa ter uma dor não quer dizer que ela tenha que sofrer. Lourdes, e o meu deu 35, tanto para o visual como para o sinestésico. E o auditivo deu 57, mas poderia dar 60. Tudo era no máximo, assim. Então, eu estou caindo uma super ficha hoje que eu não estava entendendo qual que era a minha maior dificuldade. Precisar sentir mais e aí eu queria saber, no visual, a gente tem que se esforçar para aumentar esse score ou está tudo certo, 35? O melhor resultado é quando há o equilíbrio dos 3, tá? Porque quando você, por exemplo, talvez, Paula, você tenha sido demasiadamente exigente com as pessoas do seu entorno. Porque o exigente é o auditivo. Por quê? Porque o auditivo tem clareza de informação, ele enxerga detalhes que os outros não enxergam, não é? E às vezes você tem tido dificuldade, por exemplo, para se comunicar com uma pessoa que é sinestésica. Porque o sinestésico é lento, você quer as coisas corretamente, na hora certa, né? Às vezes você também está sendo muito exigente com você, com o trabalho, com os filhos, com o marido, com a família, né? Então, o auditivo, dentro do circuito positivo, é ótimo, porque todos os nossos resultados, não esqueça, nós temos circuitos negativos e positivos de cada um. O circuito negativo do auditivo é quando ele é detalhista demais, exigente demais, minucioso demais, ele cobra demais das pessoas. No positivo, o auditivo, ele tem todas ele sabe como ter todas as informações que ele precisa, ele vai direto ao ponto. Isto é no positivo, né? Então, ele escuta as pessoas, porque talvez com o seu score tão alto no auditivo, você tem tido muito circuito negativo do auditivo. E aí, talvez, ao invés de você ouvir as suas filhas
Ah, com a alegria do visual, com a espontaneidade do visual, com o abraço macio do sinestésico, você fica ouvindo elas com a sua cabeça. E aí você cobra que elas sejam perfeitas, porque o auditivo, o perfeccionista é o auditivo. Então, eu diria assim, começa a fazer atividades mais para desenvolver o sinestésico e o visual, para haver um equilíbrio, que nós não precisamos ser nem tão detalhistas e também não precisamos não sentir nada da vida. Porque a gente, o que fica é a experiência sensorial. Vou contar para vocês, nós fizemos um passeio, né, Rosa, domingo, e nós fomos para a praia. E eu tinha eu nunca gostei de mar com ondas, nunca. Eu sempre, a melhor praia para mim era a praia de laguinho, aquela que você pode nadar e mergulhar e fazer o que você quiser. Mas eu comecei a perceber, quando me deu, aí eu teve um momento que eu comentei assim, olha gente, eu não gosto muito de ficar na água, eu fico aqui um pouquinho, me molho, tudo bem, tomei umas ondas aqui e já saio. Na hora que eu falei assim, eu pensei, a água está tão morna, o sol está tão fraco, por que é que eu não posso sentir mais, ficar mais? Mas eu tive assim um baita de um insight sobre mim. Porque isto é o movimento do visual. Ele não tem tempo. Então, ele está ali, mas ele não está ali, ele já está pensando em voltar para a areia. Ele já está pensando na próxima tarefa. Lúdia, eu nem entro, porque eu estou pensando que, putz, só vai dar trabalho sair. Entenderam? Entenderam? Então, e aí foi tão lindo que a filha da Rosa tinha levado uma prancha, né, de surf, e eu, primeira vez na minha vida, brinquei de surf. Brinquei, né? E foi uma das experiências mais terapêuticas que eu tive. Porque eu aprendi ali, naquele momento, a desenvolver o meu sinestésico. Eu percebi o quanto eu estava, o quanto eu preciso desenvolver o sentir. Mas se você está no visual, você não desenvolve o sentir. Por quê? Porque o visual não tem tempo para sentir, gente. Ó, a Ana Paula nem entra na areia. Nem entra no mar, né? Não, fico olhando da areia. E você fica olhando e nem saboreando aquela paisagem, porque você também não está no visual. Você só, Não, estou né? pensando. Eu penso bastante, gosto de ler. Isso. É isso. Mas, Paula, se eu bem posso te dar esse feedback, eu digo para você, desenvolva os 2 outros canais para você interagir com mais doçura com as meninas. Me parece que o Carlos é lésico, né? Então, também para você se comunicar de um modo mais sinestésico com ele, não é? Por quê? Porque quando a gente descobre como o outro funciona, a gente só e a gente sabe que aquela outra pessoa tem aquela característica, é responsabilidade da gente se comunicar eficazmente com essa pessoa, porque outra pessoa não aprendeu, mas nós aprendemos, né? Quanto insight, hein, Ana? Pois é, muito, muito revelador. Obrigada, gratidão. Quem pega? Luiz, É a Helenice. o meu deu 48, 46 e 42. Então, 42 é o... Sinestésico. Entendi. Então, ele até deu alto, mas eu diria para você que ainda pode saborear mais a vida. Abraçar macio, se permitir estar onde você está, se permitir apreciar o perfume de uma flor, o sabor de uma comida, né? Isso eu faço. Então, você está em desequilíbrio
com o visual, que é quem olha a vida, aprecia a beleza, as cores, né? E o sinestésico, que é quem sente a vida, que saboreia a vida, não é? E talvez você tenha algumas dificuldades de se comunicar com pessoas muito lentas. Talvez a Ana Paula, você tem dificuldade de se comunicar com pessoas que não entendem o que você fala. Você fica indignada porque você tem que falar outra vez e a pessoa não entendeu de novo. Sim. E o que a gente tem que fazer nesse Que eu caso? tenho me afastado, evitado essas coisas assim, porque eu não quero ficar nervosa mais, tenho tentado me manter calma e evitar situações assim. Mas eu acho que eu não evoluo, porque em vez de eu enfrentar e tentar me mudar, eu tento evitar essas situações. Agora eu entendi. Entendeu? E essas situações estão vindo para você porque elas estão te convidando a fazer mudanças. Uhum. E da outra vez eu já fiz o teste e eu era auditiva. E agora pensando e tal, talvez eu imaginei que eu seria mais visual, mas a hora do teste 2 eu podia responder sim, 5 para tudo, que eu super auditivo. Eu só aumentei isso, esse perfeccionismo, e eu estou fazendo ao contrário, em vez de eu assumir a bronca ali, ver que eu tenho dificuldade para evitar porque eu quero me tornar uma pessoa mais calma e tal. Então, evito a situação, mas talvez não seja essa a melhor solução. Olha, né? mas eu costumo falar uma coisa para os meus alunos, e a Rosa sabe disso. Se aquela situação te exige tanto de você e você não está conseguindo lidar com ela, ficar em paz, equilibrada, né? Se aquela situação está acordando em você memórias muito difíceis de você lidar, num primeiro momento é bom evitar. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma visita que você tem que fazer com uma certa regularidade, mas toda vez que você vai naquela casa, você sai de lá super mal. Assim, enquanto você não aprender a lidar com aquela exigência, né? Com aquilo que aquela família traz, acorda em você, evita ir lá. Porque nós somos as únicas pessoas responsáveis por nos fazer feliz. Se você sabe que naquela esquina tem um lobo solto, por que você vai lá? Você não sabe como lidar com o lobo? A hora que você aprender a lidar com aquele lobo e não ser mais atacada nem ferida, você pode ir. Então, talvez você tomou uma atitude de emergência, né? E tudo bem, é uma atitude coerente, uma atitude saudável, até você aprender a lidar. Só que se a gente for só fugindo das situações, daqui a um pouco nós estamos sozinhos, né? Então, isso, ao invés de eu me dedicar a fazer as mudanças, eu me dedico a me afastar daquilo. E não é bem, não é, isto é só uma questão, sabe, pronto-socorro? É o pronto-socorro, né? É o tratamento intensivo. Eu me afasto porque eu não sei como lidar com aquilo, né? E quem mais quer falar? Maria Helenice, foi de valia o que eu falei para você? Fez muito sentido, Lourdes. Muito sentido. Foi. É assim, gente, que um curso de PNL se torna terapêutico. Não porque eu ensinei a ferramenta a vocês, mas porque eu ajudei vocês a usarem esta ferramenta para se conhecerem. E é esse o grande diferencial do nosso curso, que é um curso de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e de autocura. Por quê? Porque as ferramentas, elas poderiam ter ido só na teoria para vocês. E ia ser ótimo, né? Ter ouvido aquilo. No entanto, quando você pôde fazer o teste, perceber você e receber um feedback sobre como você está, ali a informação se tornou terapêutica.
Entenderam? A Carmo já falou, Carmo? Não, o meu o visual deu 44, o auditivo 47 e o sinestésico 41. Uhum. Então, o visual é o equilíbrio. Talvez você também, Carmo, tenha sido exigente com as pessoas, porque o seu auditivo deu um score mais alto. Talvez você tenha dificuldade em lidar com a lentidão dos sinestésicos. Talvez você tenha dificuldade em sentir você, sentir o seu corpo, abraçar as pessoas de um modo demorado, para sentir aquele abraço, né? Talvez você tenha curtido pouco a sua casa, as coisas boas, bonitas que você tem. Talvez você tenha tido pouco tempo para se deliciar com as comidas saborosas. Talvez você tenha tomado banhos rápidos. Então, isto fala basicamente a partir da velocidade, mas é claro, gente, que aqui é uma pinceladinha, a gente fica quase umas 2 aulas só, ou 3, só estudando sobre isso, porque aí a gente vai aprender os vocabulários, vai aprender as qualidades, a gente vai aprender como utilizar isto dentro das relações familiares, dentro das relações profissionais, né? Então, este é um conhecimento, é um dos mais amplos da PNL, que são os sistemas representacionais, tá? E é uma grande oportunidade mesmo de evolução enquanto pessoa aprender sobre esses conteúdos, né? A Rosa pode dizer, né, Rosa, que a Rosa fez. O que a Rosa diria para as pessoas aqui, Rosa, sobre a sua experiência nos cursos que você fez, nos 2, né? Assim, posso dizer que foi uma diferença muito grande, um divisor de águas na minha vida. E antes do PNL eu era uma forma, agia de uma forma, pensava de uma forma, e o PNL veio para me ajudar. E foi transformador, assim, tanto na minha maneira de ver e sentir as coisas, como de me comunicar, independente de qual área que fosse, ou profissional ou pessoal, né? E eu também, com isso, vejo que sofremos menos quando aprendemos a lidar com as situações, né? E de forma assertiva e correta. E o PNL foi o que me ajudou, e assim, hoje eu posso dizer, e até as pessoas que me rodeiam diz que eu mudei 90% do que eu era porque eu sou hoje. E até em questão de saúde, de tudo, porque aí quando você fica menos nervosa, quando você enxerga as formas de uma forma diferente, tudo muda, o seu humor muda, o seu estresse. Então, assim, antes eu era bastante visual, eu tinha essa respiração curta. É claro que não foi só isso, não foi só o PNL, foi yoga, foi muitas coisas que eu fui buscando, muitas curas, mas o PNL foi maravilhoso. E, assim, é a primeira vez que eu fiz, eu aprendi, mas a segunda vez, quando a Lourdes me convidou para repetir o curso novamente, aí foi o fecho, que para mim, claro, se eu pudesse, eu repetia o PNL umas 10 vezes ainda, porque a cada vez que você faz, é uma coisa nova que vem, é a sua linha de raciocínio, é o seu pensamento que muda, é a tua forma de agir e pensar que muda, e você começa a ver tudo de um ângulo diferente, mas que sempre é para melhor, e às vezes, assim, num insight, numa aula, num exercício, você tem, vamos dizer, um aprendizado novo, uma forma nova de ver tudo e de colocar em prática também, né? Então, isso é maravilhoso. Eu digo que, se eu pudesse, eu colocaria minha família inteira, os amigos e todo mundo que me rodeia para fazer PNL. O mundo seria muito melhor com PNListas, né? Com o que você aprende
E o que você se torna, não que eu estou perfeito, eu ainda tenho muito que aprender, né? Cada dia é um aprendizado. Mas você pensa, eu posso dizer que hoje eu tenho 48 anos, mas 47 anos eu sofri muito, e eu vejo que para trás eu sofri muita coisa em vão, que se eu tivesse o aprendizado que eu tenho nesse 1 ano agora que eu aprendi, tudo seria muito mais leve, tudo mais prazeroso, né? E não só para mim, como as pessoas que me rodeiam também, né? Por eu sempre ter sido muito nervosa, muito estressada com tudo, eu botava terror na vida de todo mundo que vivia ao meu redor. Então, hoje eu sou uma pessoa um pouco mais tranquila, penso melhor, sou mais assertiva no que eu estou falando ou o que eu estou fazendo. Então, isso para mim foi transformador mesmo, assim. Se eu pudesse, não só recomendo, como se eu pudesse, fazia mais umas 10 vezes, de tão bom que é. É muito prazeroso, é muito gostoso esse aprendizado, essa mudança que você percebe em você mesmo, não tem como não perceber. Então, acho que é isso, é o que eu estou sentindo no momento, e está sendo bom ainda até hoje, porque é como se fosse injetar PNL na veia e você fica com aquilo, né, e vai ao longo da sua vida ali colocando em prática, né, porque o conteúdo é bastante, é um grande aprendizado, e que você não consegue colocar tudo numa vez, mas ao tempo, o dia vai passando, você vai praticando até que você vê que realmente agora está num ponto bom, mas que sempre tem que estar aprendendo, né? Mas a Rosa tem me revelado o quanto os clientes dela têm procurado ela. Uhum. Ela tem feito intervenções verbais para os clientes. A Rosa é contadora e os clientes dela são de empresa. E alguns deles têm procurado ela para conversar. Conversar porque o que ela fala é assertivo para aquilo que eles precisam. Então, eu sinto assim que nós podemos nos tornar curadores, independente da profissão que a gente pode sempre ter palavras, falas, conversas terapêuticas. Mas a gente também pode ter conversas que adoecem, né? Então, nós podemos escolher se nós queremos ter conversas que curam ou conversas que adoecem, não é? Se nós não temos conversas que curam, pode ter certeza que nós estamos tendo conversas que adoecem. Não tem o meio termo, não é? Então, queridas, que bom que vocês vieram. Eu deixei de perguntar para alguém, eu sei que a Juliana não quer falar porque ela está trabalhando, a Mari já falou, todo mundo falou, né? Eu agradeço de coração poder estar compartilhando com vocês esse conhecimento, porque eu tenho um desejo profundo, mesmo de verdade, que todo mundo tenha esse conhecimento, que todo mundo amplie esse conhecimento. Porque talvez com esses poucos minutos que a gente viveu aqui hoje, vocês já podem fazer mudanças importantes no jeito de falar, de observar as pessoas, né? Então, eu estou aqui à disposição para o quê? Para ajudar o mundo a ser mais feliz. Porque gente estressada não é feliz. Gente que traz um complexo de inferioridade porque é lento não é feliz. Tá? Então, todos nós, independente do que somos, do que fazemos, podemos ser felizes. Todos nós. Enfim, parabéns para vocês que decidiram estar aqui. Ficamos 1h40. Era 1 hora só. Mas tá bom. Eu faço isso com muita alegria, não tem problema. Amanhã espero vocês. Amanhã é outro tema também do conteúdo da programação neurolinguística. E como é um workshop, a gente sempre vai ter alguns exercícios para fazer, tá bom? Mas sempre o nosso foco é a cura. Não tem jeito de a gente fazer diferente.
Uma vez curador, sempre curador, né? Até matemática você ensina curando as pessoas. Então, meninas, boa noite, Deus abençoe a você. Boa noite.